Olá, Dilis. Olá, cada pessoa que está nos ouvindo hoje. Esse momento é a nosso café muito especial de cada semana. E na semana passada, quando nós tivemos o nosso último podcast, há uma frase que ficou muito forte no meu coração, que a Dilis disse: a vida é feita de escolhas. E hoje o nosso podcast vai falar justamente sobre escolhas. Bom dia, Dilis. Bom dia, Elisângela, e bom dia, boa tarde ou boa noite a cada um que está a assistir-nos neste momento. Então, hoje nós vamos falar sobre quando a vida exige escolhas difíceis, porque crescer não é apenas evoluir, crescer é escolher. Como disse, a vida é feita de escolhas. E às vezes a vida exige escolhas que são extremamente difíceis. Como sabem, aqui neste podcast falamos desde identidade, a carreira, liderança, maternidade. Tudo sempre a partir da vida real e das transições que nós passamos. E hoje, Elis, você que preparou as perguntas que a gente vai estar conversando hoje, e elas são profundas. Então, hoje quem começa sou eu a responder. Então, eu estou aqui para ser vulnerável e me diga o que você quer saber. Então vamos logo a isso. Então, Elisângela. Eu gostaria de saber se tu já tiveste um momento em que tomar uma decisão mudou completamente a direção da tua vida. Uau! Uma decisão mudou a direção da minha vida. É interessante porque se eu voltasse na idade que está a minha filha hoje, minha filha vai fazer 13 anos, eu diria que naquela época minha vida já estava traçada. Eu já sabia que eu queria me casar aos 22 anos, eu queria ter filhos no máximo aos 25. Eu tinha uma agenda na minha cabeça muito organizada, mas Ok. não tomou o rumo, não, que eu planejei, não foi bem assim. Então, sim, houveram vários momentos em que eu tive que mudar o rumo para alcançar o objetivo que eu queria. Não foi só uma vez, não. Então, pode escolher duas vezes e podes partilhar conosco. Duas vezes. Eu diria que posso escolher uma quando eu era solteira. Foi minha primeira expatriação e uma outra quando eu já estava com minha família completa, meus 3 filhos, casada. Ótimo. A primeira minha expatriação que eu fiz na minha vida foi dentro do meu próprio país, porque Oh, apesar de mudar dentro do mesmo país e nós todos falarmos português, no Brasil tem muitos Brasis lá dentro. oh, Então, a primeira vez que eu saí para os meus estudos, eu saí da região do norte do Brasil, lá da Amazônia, para ir para o estado de São Paulo, para a Universidade de Campinas. São 4 horas de voo, para dar uma ideia. De avião são 4 horas. Então, não era uma época que eu poderia voltar no fim de semana, não dava para eu ver. E aquela mudança foi grande, por quê? Porque eu me senti só. hum, A alegria de ter sido selecionada para aquela grande universidade, ela era real. Eu estava onde eu queria, fazendo o que eu queria, mas a solidão, eu não fui preparada. hum. E isso dói quando você volta para casa, não tem ninguém para contar o que você viveu, não tem ninguém para compartilhar um café. Então, reconstruir não é reconstruir, é construir relações. Com quem construir relações? As pessoas que estavam na minha universidade, muitas delas tinham ido com outros colegas, Hum, então eles não estavam tão sós quanto eu. Eram pessoas que vinham do sul do Brasil, eles estavam juntas. Tinha um outro grupo que tinha vindo do centro do Brasil, da mesma universidade, estavam juntos. Então, repito, eu vim de um lugar em que as pessoas não saem. São poucas pessoas que vêm do norte para esse campus. Então, eu não conhecia e não tinha outros. Então eu tinha que ir buscar. Tinha um rapaz que tinha vindo do mesmo campus que eu. Ele morava com outros rapazes, então eu sabia que eu tinha uma referência
de alguém que eu já tinha visto um rosto antes, mas isso me obrigou a buscar intencionalmente um grupo. Então, nesse caso, eu fui atrás de um grupo na igreja, Hum, procurei uma comunidade em que eu pudesse me sentir de novo pertencer, que era uma necessidade grande que eu tinha, e dentro do campus eu procurei um grupo que era de uma organização que eu já frequentava a nível nacional, que chama Aliança Bíblica Universitária, mas uhum. eles estavam começando, não tinham os mesmos hábitos que a organização a nível nacional. Então, nossa, eu tive que tomar uma decisão que sim, mudou muito, mudou tudo. Eu tinha que aprender a me vestir, porque Campinas faz frio, o Amazonas é 40 graus o ano todo, eu não sabia me vestir para o frio. Ah, é muita mudança. Foi completamente. E é interessante que tu disseste que foi uma expatriação dentro do Brasil. Então, mesmo dentro do teu país, tu já sentiste que estavas fora. Eu costumo dizer que eu sou fora de casa e fora da caixa. Fora de casa e fora da caixa. Essa eu vou escrever. E como é que foi o teu segundo momento que mudou completamente a tua vida? Mas antes disso, eu queria tocar em algo que tu falaste. Tu falaste da solidão. Oh, E muitas das vezes, quando nós nos mudamos, por mais que alguém explique, tu até podes ter milhares de pessoas que explicam, mas é na prática que a gente vai aprender, mas que nós vamos realmente sentir esta experiência. sim. E finalmente buscaste uma comunidade. Yeah, isto é extremamente importante. Eu acho que essa é uma lição que eu tirei da Yeah. vida, que é quando alguém muda de cidade, buscar algo que você goste de fazer. É. Esse algo pode ser, eu vou procurar um grupo de dança, eu vou procurar Hum, música, vou procurar gente que cuida de criança, grupo de leitura. Vá fazer algo que você gosta. Porque, em geral, como não é mais uma obrigação, não é os estudos, é. as pessoas que estão nesse lugar vão estar também lá porque elas gostam de compartilhar aquele assunto. Então, Hum, uma forma, na expatriação mesmo, fora de casa, fora do seu país, por exemplo, eu sempre recomendo às pessoas que eu faço a mentoria de saber o que você gosta de fazer, o que você quer ainda alimentar, ou algo que você queria fazer e nunca fez. Vamos procurar uma associação ou um curso de pintura. E aí isso te ajuda a aprender a língua, isso te ajuda a yeah. prosar, a fazer buquê, flores, não importa. Então, eu acho que essa sim é uma porta. Você precisa pertencer a uma comunidade, isso é uma necessidade humana. Nós precisamos de conexões, nós não podemos viver só de saudade, que é essa palavra tão linda em português, que só a gente Hum. tem, mas não é lindo de sentir. A gente, né, tem, não é uma tristeza a saudade, porque a saudade ela é algo que a gente sente porque a gente se sentiu amado, porque a gente, Exato. então tem, ela traz alegria, mas é a vontade de viver momentos que você não tem como viver de novo. Então isso que é a mistura. Então como eu vou construir novas lembranças no mundo onde eu estou hoje? As conexões, elas são uma necessidade, é algo que nós temos que entender e aplicar. Nós precisamos de outras pessoas. Uau! Então, partilha conosco o teu segundo exemplo, o teu segundo momento. O meu segundo grande momento se é uma loucura, porque foi um momento de mudança de rota, quando eu já tinha uma carreira estruturada, três filhos que eu decidi colocar em escolas particulares, que eu assumi a responsabilidade de pagar essas mensalidades, e eu chego nessa conclusão de que isso não é, essa carreira profissional não está alinhada com a vida e a vocação que eu tenho. Eu me perdi. Então, eu vou criar uma empresa, mas criar uma empresa significa que você não tem mais seu salário. E aí, o que você faz com essas crianças que estão com uma mensalidade para ser paga todo mês?
Uhum. Então, a primeira decisão que eu tive que tomar foi conversar com meu esposo. E a segunda decisão, a conversa mais difícil que eu tive foi com a diretora da escola. Uau. Tive que dizer a ela: eu estou saindo do meu trabalho, para ela entender a razão pela qual eu tiraria meus filhos. Eu não poderia renovar a matrícula no ano seguinte. Eu queria. Sim. É uma escola pequena, é uma escola de excelente nível, as pessoas. Ela precisava se informar para saber que ia ter vagas que iam abrir. Então, eu queria manter uma relação saudável com ela e pedir, mas foi muito difícil anunciar. Só Ah, que a minha autenticidade é algo que é um valor muito forte para mim. E eu já tinha buscado essa diretora meses antes, numa conversa para um café, e eu disse a ela que eu estava muito ruim. Eu não sabia com quem conversar sobre isso. Nessa época eu não estava sendo acompanhada ainda, e eu chorei na mesa dela. E aquela cena marcou, porque franceses em geral não se abrem, não choram. é, é. Mas ela me conhecia desde que meu filho tinha 3 anos de idade. Meu primeiro filho, eu fiz parte das famílias que abriram essa escola com ela. Ah, ok. Era uma escola Montessori, que estava abrindo então nessa cidade. Então ela viu o meu compromisso, eu estava presente. Então eu disse a ela, eu chegou agora eu preciso de uma Montessori, eu preciso de algo flexível, eu preciso de algo que respeite o meu ritmo, e eu não estou. Então, aquela conversa autêntica, eu não imaginei que marcaria e fez com que quando eu chegasse para anunciar, ela disse: "Eu não sei como você vai fazer para a sua vida daqui para frente, mas ano que vem os seus filhos vão ficar nessa escola assim. Ah, E quando eu precisei, você fez parte dos pais que confiaram em mim, inscreveram seus filhos quando essa escola estava começando. Hoje você está mudando de carreira e eu quero isso." Então, esse foi um milagre que eu vivi naquele ano para que eu me estruturasse, pudesse me organizar financeiramente. E claro, não foi de graça. A equipe da contabilidade, a equipe da direção me chamou, me convocou e disse: "Não é. existe, o coração dela é bom, mas não funciona assim. Você vai ter que pagar alguma coisa. Veja aí, nós vamos honrar o que ela disse, mas você vai pagar alguma coisa, faça os seus cálculos, e não vai durar para sempre. Isso é uma exceção esse ano. Depois você realmente vai tirar seus filhos se não conseguir pagar." Hum. Então, isso me deu tempo de me estruturar, porque eu precisava. Então, meus filhos nunca saíram dessa escola, nunca. E eu sou aqui testemunha de Liz que as decisões mais difíceis são quando elas envolvem quem a gente ama e não Exato. você está só. Mas se elas estão alinhadas a uma visão, a uma fé, uma convicção profunda de que aquele é o momento, Deus providencia. Eu falo, Deus paga a conta dos sonhos dele. Essa é a lição que eu tirei para mim. Uau. Assim que tu falas, a palavra que me vem é coragem. Coragem, porque para nós realmente vivermos o nosso propósito, para nós realmente dizermos sim, nós temos que ter coragem. Porque às vezes quem tem um sonho, aliás, às vezes não, quem tem um sonho és tu. E tu sabes que é aquilo que tu queres, mas tu não tens a visão do que vai acontecer daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Tu só sabes que este é o meu propósito. Então, leva muita coragem para tomar decisões como essas. E outra lição que eu vi aqui é: tomaste o passo de ir falar com a diretora de uma forma vulnerável. A maioria das pessoas podia simplesmente dizer que já não dá e não sinceramente ser aberto a este ponto. E eu me lembro de um sítio onde trabalhei e o diretor uma vez perguntou: What's the worst that can happen? Qual é o pior que pode acontecer? Se tu não fazes, qual é o pior que pode acontecer? E se tu fazes, qual é o pior que pode acontecer? Todos os dias pergunta: qual é o pior que pode acontecer? E toma o passo, age. Uau, maravilhoso. E parabéns por tomar estas decisões. Eu diria que é lindo quando é a história dos outros.
Não é? Quando você vive essa pressão, que essa responsabilidade cai sobre seus ombros, e o meu marido disse: eu não tenho como pagar, não é que eu não queira, eu não tenho, já estou assumindo todas as outras responsabilidades. Você, nessa hora, você tem que ter muita convicção, muita, de que é Deus, e aí essa é uma conversa para como é que você. Outro dia. Isso é outra história, mas esses exercícios são treinados no dia a dia, para que quando essa voz ela é divina, você diz, eu vou obedecer, porque se Deus mandou, Deus vai cuidar. Mas, claro, no dia a dia isso traz medo, sim. Não. Medo, dúvida, mas mesmo assim tu conseguiste avançar. Tenho mais uma pergunta para ti. Que conselho é que tu darias a uma mulher que ela sente que precisa de fazer uma escolha, mas neste exato momento está paralisada? Que tipo de escolhas difíceis é que o crescimento te pediu? Uau, eu não gosto de dar conselho, mas eu gosto de fazer perguntas, perguntas que eu me faço. Eu adorei o que você disse, what Ah. the worst can happen. E isso faz parte de um livro que eu gosto muito. Em inglês é Think Success, em francês é Penser le Succès, é um livro do John Maxwell. É, E esse livro ele tem justamente o capítulo dizendo assim, a gente tem que pensar que as coisas vão dar certo. Essa é a recomendação do livro. Mas ele ele também diz que para você pensar sucesso não quer dizer negar o que pode dar errado. Ao contrário, você antecipa o que pode dar errado. Quais as consequências se derem errado. Então, se eu vou dar um conselho para alguém, eu sempre digo, é você quem escolhe a hum, vida que você quer escolher. Então, eu sempre falo uma frase que é para tudo de Liz, que alguém me ensinou e eu transmito assim com propriedade. É, pense no fim da história. hum, Se você vai fazer um evento, o que você gostaria que acontecesse no final do evento? Que lembrança você quer que as pessoas saiam de lá? No que diz respeito a uma carreira, no fim da sua vida, o que você gostaria de ter realizado? Para os seus filhos, o que você gostaria de ter de lembranças quando eles saírem da escola primária, quando eles terminarem a infância? O que você gostaria de ter? Então, se você não sabe o que você quer, você se perde nas escolhas. bem, Mas quando você começa a dizer, eu queria isso, eu quero construir, ok? O que você pode fazer para aqui? Então, nesse momento em que você faz uma decisão contrária, eu estou me alinhando a mim. bem, Eu carrego uma responsabilidade que é eu vou desalinhar meus filhos, era isso que eu vi, eu vou me ajustar, então eu tive que pôr na balança. Eu aguento mais um tempo até eles terminarem a escola, pelo menos a escola primária, me manter nesse trabalho? Se a resposta é sim, isso me parece a solução mais fácil. Você estrutura a sua vida, espera mais um pouco, mas não tem preocupação financeira. Se você sair agora, você vai se ajustar, mas você bagunça talvez a vida dos seus filhos. Então, bem, eu sabia que essas conversas tinham que ser tidas com o meu marido, com a diretora e com essa pessoa que nessa época já estava me acompanhando. Então, no meu caso, eu aguentei até onde eu pude. bem. E naquele ano, se eu não saísse, eu corria o risco de um burnout. Hum, Passe a esse constar, porque eu já estava chorando no banheiro, eu já chorava dentro do transporte para eu ir para o trabalho. Chegou um ponto em que eu não tinha mais prazer, então eu não estou mais sendo uma boa pessoa dentro da equipe. Eu comecei a ter muitas doenças no corpo. Meu joelho doía, minha costa doía, meus olhos doíam. Eu estava pedindo para sair para ver médico. A ausência do trabalho, isso tudo são sintomas de desalinhamento. Então, o que eu diria para alguém nos ouvindo é: como você está hoje? Como é que está esse tema? Onde você está? Busca acompanhamento, para mim é sempre a resposta. Não dá para a gente ver tudo, mas sendo acompanhada, você encontrará respostas. Quando você vai para essa balança e verifica, eu preciso mudar, senão eu corro o risco de não ser a mãe que eu quero, a esposa que eu quero, a profissional que eu quero. Então você tem que tomar a decisão. E aí vem os seus filhos. Eles vão pagar, a gente diz em português, pelo menos na minha terra, pagar o pato. Eles vão pagar o preço da. Então eu falei, é,
Se nesse momento o meu melhor vai implicar que eu tenha que tirá-los, eles vão para um sistema normal, vão. Não é um castigo que eu estou dando para eles. A maioria das crianças vão para uma escola de sistema normal. Então, eu vou explicar, mesmo que eles não entendam hoje, dizendo a minha saúde está em jogo, eu corro risco de não estar presente. Então, essa ausência vai ser pior do que É, a escola, que não é aquela escola ideal. Então, quando eu coloquei tudo isso, com a ajuda dessa pessoa na minha frente, eu falei, ok, então eu vou assumir, vou ter as conversas difíceis, essas confrontações com amor, mas nós vamos ter que tomar decisão. Então, o que eu digo para alguém, seja acompanhado, para que você possa ouvir perguntas que te ajudarão a tomar a decisão e medir o que acontece se você fizer a decisão e o que acontece se você não tomar essa decisão. ó, o que acontece se tomares ou não tomares? É muito profundo. Mas eu também tenho perguntas para você, papá. Vamos fazer uma parte, Ai, ai, ai. porque essas conversas trazem à tona, né? Eu falei aqui sobre depressão, sobre medo. Sim. Então, eu sei também que você já tomou várias decisões da sua vida, na sua carreira, na sua história pessoal. E eu falo até que basta dizer alguém que é casado, já é uma decisão que muda a vida. Ah, certamente, certamente que sim. Então, são decisões que a gente toma na vida, que são decisões que marcam, né? Elas trazem essa obrigação de se questionar: será que isso é o melhor para mim mesmo? É isso que eu Sim, quero da minha vida? Então, já que no seu caso, hoje, você é uma pessoa casada, você tem filhos, você tem valores de família forte, né? Você já viveu com sua mãe por perto até pouco tempo, seu irmão por perto também. Então, essas pessoas têm vozes na sua vida. Como é que você harmoniza na sua vida essas vozes exteriores e a sua voz interior? uau. Eu adorei o fato de chamares harmonizar. Como é que eu harmonizo? Porque muitas das vezes falamos do equilíbrio, não é? Como é que nós equilibramos? Mas a vida é feita de estações, é feita de fases. E existem fases que exigem mais de mim na carreira, que exigem mais de mim dentro de casa, com os meus filhos, no meu casamento. São diferentes fases que vão exigir diferentes níveis de prioridade. Isso não quer dizer que eu vá deixar todas as outras fases, mas é assim, o meu verdadeiro interior é o meu centro. Este é o meu centro. E uma coisa que tu também disseste é que se eu não tomasse esta decisão, o que ia acontecer seria muito pior. Então, nós temos que perceber que tudo tem que vir de dentro para fora. E quando nós temos estas responsabilidades, uma coisa que me ajudou é: eu sou Dilis, eu sou uma. E, principalmente no início do casamento, eu fazia a divisão. A Dilis mãe, a Dilis filha, a Dilis profissional, a Dilis. Mas eu sei que eu sou uma, mas eu fazia a divisão das diferentes áreas das nossas vidas. E geralmente, quando nós fazemos metas, fazemos para diferentes áreas das nossas vidas. Mas temos que entender que isto tudo é um. Então, aquela deles que está a trabalhar, aquela deles que tem um negócio, é mãe, é esposa, é filha, é tudo. Então, esta consciência, para mim, foi sempre o primeiro passo de entender isto, que não são áreas diferentes. Eu sou assim, essa sou eu, não é? Então, isto em si já cria para mim grande consciência. E temos que entender que a responsabilidade não significa o abandono. Quando nós casamos, às vezes, ahm, podemos dar mais foco aos nossos filhos, à nossa casa, ao nosso esposo,
Às vezes também a nossa carreira, tens um negócio, estás a, a trabalhar por teu negócio, mas tudo isso não significa o autoabandono, porque tu tens que estar bem. O teu eu interior é o teu centro. Se o centro não está bem, vais sim ter um burnout. Se o centro não está bem, vais sim sentir algo no teu corpo, vais sim adoecer. Vais sim perder a motivação, vais fazer as coisas de um modo automático. Então, para mim, foi ganhar consciência é algo que ajuda-me a harmonizar, sempre ter a consciência disso e priorizar. Eu priorizo, eu procuro saber neste momento o que pede mais atenção na minha vida. Que área ou o que está gritante neste exato momento? E eu foco-me nisto. Claro, sempre dando devida atenção às outras áreas. E se, por exemplo, seja um negócio, nesse momento eu vou falar com meu esposo. Eu vou explicar para os meus filhos que, olha, neste momento a mãe está a fazer isto. Então vamos combinar. Eu vou tirar uma hora. No final de semana vamos fazer tudo o que tu queres fazer. Eu vou tirar 30 minutos na terça para ficar com um e 30 minutos na quinta para ficar com outro. Eu vou tirar 2 horas para ficar só com o meu esposo e ouvir-vos. E se em algum momento eu não estiver, vocês tiverem uma expectativa e eu não conseguir atender a esta expectativa, venham falar comigo. Então, é uma questão de comunicar, mas isso vem de eu estar consciente do que este momento vai exigir de mim. É assim que eu harmonizo as coisas. Acima de tudo, mantendo os meus valores, porque o meu eu interior é o meu centro e tudo o que eu faço é guiado pelos meus valores. Existem momentos que, por mais que venha algo muito bom até a mim, se não está alinhado com os meus valores, não está alinhado com o meu propósito, não está alinhado com a minha prioridade, não dá para fazer naquele momento. Isto é gestão de energia também, não é? Ah, sem dúvida. E acho que é a frase que eu uso muito de começo, tendo hoje, a gente está aqui falando a vida é feita de É. escolhas, né? Mas a outra palavra em português que realmente associa com a vida é feita de estações. Hum, Isso é muito importante definir. Você é solteira, você é casada, você tem filhos, você tem carreira. Cada pessoa tem estações. E quando a gente tem filhos, tem férias escolares que envolvem, tem aniversários, tem momentos que os filhos adoecem. Então, por isso a palavra que você falou da harmonia, que eu sim, gosto muito, ela fala disso, que é como uma dança. A gente vai se ajustando, dançando com esses quatro, com esses cinco, a gente vai se ajustando. Tem hora que a gente é guia, tem hora que a gente é guiada, a gente segue sim, o outro. Quem é que está no comando dessa agenda hoje? Então, quando a gente começa a se permitir, a colocar no papel, esse é o momento de buscar meus filhos na escola, esse é o momento, não é? Então, é isso que você está falando. A gente arruma primeiro dentro da casa, e depois a gente arruma o resto do mundo para poder ele também ter seu espaço. Mas você citou justamente esse centro várias vezes, a importância de estar alinhada nesse centro. Eu chamo isso de alinhamento, sim. mas eu acho que para quem está ouvindo, dizendo, okay, como é que eu sei que é o meu centro, como é que eu estou alinhada ao centro? Então, que sinais você vai nos dizer que são indicando que eu estou andando alinhada ou se eu estou desalinhada? A coisa mais gritante é o desconforto. Há um desconforto. Algo falta e cada um sabe. Tu sentes que algo está a faltar. Podes não ainda saber exatamente o que é, mas tu sentes. Tu sabes que
não está a dar. Algumas pessoas chamam de algo, dizem algo em mim, ou o meu espírito não está alinhado, falta algo. Eu não, seja lá o que for, é um desconforto, mas não é um desconforto que vem por 1 ou 2 dias. É um desconforto que sentes de uma forma constante. Que tu olhas, podes olhar para a tua vida e parecer que está tudo bem. E até pode parecer que tu estás a arranjar problemas. Mas esse desconforto é constante. É o teu eu a dizer que não há alinhamento aqui. A dizer que eu fui feito para isto, eu tenho que estar num outro caminho. E neste momento eu não estou. Então, primeira coisa é o desconforto que nós sentimos. E sim, para tomar passos, nós começamos a ganhar clareza. Temos que. O primeiro passo, questiona-te. Por que que eu estou a sentir-me assim? O que que não está correto dentro de mim? E eu encorajo a todos a terem uma mente aberta. Não tem caixas. Não existe só um único caminho, não é? Para chegar a um ponto. Existe um só Deus, sim. Mas Ele pode dar muitos caminhos para chegar a um único ponto, não é? Então, abre-te, abre a tua mente. Aquele caminho que pode parecer não ser o mais seguro, pode ser o caminho que vai exatamente dar-te paz. Então, pergunta-te, o que que eu estou a sentir? Por que que eu estou a sentir? O que que eu sempre quis fazer? Quais são os pensamentos que sempre me vêm? O que que eu faço de uma forma muito natural? Inicia conversas contigo mesmo. É aqui que o acompanhamento é excepcional, porque faz-te sentar num único momento que é só para ti. Então, este é um sinal interno. Desconforto. Um desconforto que é repetitivo. Um desconforto que tu sabes que não é só emoção, tu não estás só a sentir-te mal. Isto é um sinal. Outro sinal é a tua energia. Para mim, a minha energia, em que eu fazia as coisas de forma automática, mas não havia aquela energia. Eu não falo só de motivação, é energia. O teu corpo não está a responder ao que tu tens que fazer naquele momento. É como, ok, eu estou cansada, mas eu acabei de acordar. Como é que eu estou cansada? Tirei um tempo para relaxar. Até fui à massagem. Mas mesmo assim, e é aí que tu vês que isto não é só falta de energia física, é uma falta de energia interior. Entende? É muito mais profundo. Então, este é um outro sinal. E outro sinal é quando não há coerência. E isto pode ser: eu digo algo, mas eu não faço. Uhum. Eu quero algo, mas eu não faço. 3 áreas da minha vida estão bem, mas uma não está. Nós falamos da harmonia. Existem momentos, sim, mas algo que não está bem é um sinal. É sempre um sinal de alguma coisa. Então, quando não há coerência, uma coisa é dizer, eu estou nesta fase, tenho consciência de que é isto que vai acontecer. Outra coisa é, parece estar tudo bem, mas mesmo assim, algo não está a funcionar. Então, esta é outra coisa, alinhamento. Alinhamento. Eu adoro esta palavra, alinhamento e clareza. Uau! Deixa eu vou recapitular as três palavras que eu Sim,
é a falta dessa. Há um desconforto, esse é um Sim, sinal que a gente tem além interior, a gente sabe. E você disse isso, você vai saber que você está desconfortável. sim, Pode ver com o quê, mas tem algo que é desconfortável. A segunda é a energia. Você sente uma falta de energia porque você está fora desse propósito, fora sim. desse novo chamado, desse novo tempo, então essa energia começa a faltar. Tem algo que está. E o terceiro é o alinhamento, não é você. Alinhamento, o alinhamento. O alinhamento é esse, você vai perceber que você tá, essa harmonia nas áreas tá faltando. Então você vai buscar. E ela vai sempre existir, porque a vida é uma dança, né? E isso leva, né, Delise, a gente a ter consciência do porquê o acompanhamento é algo constante. Então, Sim, tem gente que diz, né, terapia para a vida, por exemplo. Eu falo, terapia, ela vai, é uma área que eu respeito os profissionais que fazem, eu colaboro com terapeutas quando algumas sim, pacientes vêm e eu não posso dar conta do que elas estão tratando, eu encaminho, mas eu não sou terapeuta. Mas eu falo a diferença entre uma terapia e um coaching, uma mentoria de liderança, é que você pega justamente essa energia que você tem, você já tratou suas dores e diz, agora eu quero avançar. Quando sim, você quer avançar, uma mentoria vai te ajudar, porque a gente vem com questões, com perguntas, para que você tome a melhor decisão e você se alinhe justamente, você canalize, você priorize, você reveja. E são perguntas que não vão vir aqui, a teu uhum, consciente, elas vão buscar o teu subconsciente, porque ele exatamente. indica realmente quem eu sou, mas eu não consigo ir lá sozinha, né? Um trabalho mais profundo, hoje em dia já tem o auto-coaching, que a gente sabe que são questionamentos para profissionais depois de uma certa experiência, Exato. mas isso ainda hoje não me impede de, semanalmente, por exemplo, eu sou acompanhada, eu Sim, sou questionada. Por quê? Porque eu quero ir além. E eu sei que o meu cérebro vai estar sempre buscando a minha segurança. E eu quero sair para ir onde esse alinhamento vai me levar para fora da minha zona de conforto, vai me levar para zonas de medo que você mencionou, vai me levar para zonas e conversas difíceis que às vezes a gente quer evitar. Eu disse, minha história, por exemplo, já quis evitar conversas difíceis com meu esposo. Então, tudo isso te diz, você tem que trabalhar o seu medo, tem que trabalhar as emoções. Começa com você esse trabalho para depois, de uma forma o mais gentil possível, você aborde temas difíceis dizendo eu preciso, sou eu quem preciso de ajuda. E agora eu preciso da é. tua ajuda, da mesma maneira como eu dou o meu escuta. Então, maravilha. Falando é assim, de novo, conversas profundas para muita, muita coisa que tem para a gente aprender. Então, por hoje, nós vamos parar em termos de perguntas aqui. E acho que a gente sempre vai trazer essa frase, né? Que a liderança começa dentro da gente. Acho que essa é a grande Exato. que eu ouço ouvindo sua história. A autoliderança é a mais difícil. A gente quer comandar a terra inteira, mas não quer voltar para si e dizer: talvez eu não esteja certa, talvez eu não estou tomando a decisão, como me ajustar. Então, essa é a base. O Não. que que você retém de hoje, Elis? Eu retive muita, muita coisa. Coragem. Eu acho que o nosso próximo tema vai ser a coragem e o agir. Então, eu encorajo a cada um a tomar um passo. Pode ser um passo pequeno todos os dias. Nós, às vezes, subestimamos o poder de tomar um passo pequeno, né? Então, toma o passo pequeno, porque liderar a nós mesmos significa tomar decisões que estão alinhadas com os nossos valores, alinhadas com aquele eu interior. E o engraçado é que o desconforto passa, este desconforto contínuo. Pode vir o desconforto do processo. Olha, este é outro tema também. Pode vir o desconforto do processo, mas aquele desconforto interno contínuo, ele passa. Então, as decisões difíceis que nós tomamos, elas, na verdade, alinham-nos ao Nossa, nosso preach, girl. propósito. Eu sou testemunha. Eu comentei que eu fiquei doente do joelho, doente das minhas costas, doente dos meus olhos, Oh, naquele período. E
tudo foi tratado, curado quando eu saí do trabalho. Amém. Eu só soube durante a minha formação dessa história da psicossomática, mas na época não era claro. Meu médico não fazia perguntas sobre o meu estado. Sim, Meu médico dava remédio para passar a dor, para aliviar. Era realmente, vamos tratar o sintoma, mas a sim. causa, isso foi tratado quando eu fui acompanhada. E quando eu mudei de decisão, você disse, bem, o desconforto passou, a Aham, energia fluiu, e isso tem tudo a ver com o que você está falando. Então, eu sou testemunha disso. Então, eu uau, e para as pessoas que estão ouvindo a gente, essa pergunta, né, ligado com o que você está falando, se você sabe que você está com desconforto, se esse é o seu caso, então que decisão você tem evitado? Eu diria essa é a pergunta que a gente tem é buscar justamente como você vai se alinhar. Eu adorei a sua maneira de dar um exemplo de isso, que é pequeno, né? A gente poder terminar com dizendo assim, não é algo grande que você vai fazer. Às vezes é uma conversa que você vai ter. Então, se sim, você hoje não sabe com quem, de novo, nosso link está aí disponível. A gente dá uma primeira conversa gratuita para você. Então, assim, isso você já achou. Se você não tinha com quem conversar, você já tem. Mas se você, por algum motivo, disser eu não quero falar com alguém agora, escrever é uma boa coisa. Eu vou sim, escrever o que você está sentindo, o que você gostaria, como você vê a vida que você queria ter. E não para reclamar, mas para sonhar de novo. Então, se hum, você não consegue sonhar, esse já é um bom sintoma de que você precisa ser acompanhada, porque nós nascemos para crescer e não para morrer. Então, nós nascemos para crescer. E outra coisa que eu queria deixar aqui é, tu já sabes se estás desconfortável ou não. Tu já sabes. E não toma o passo, por mais pequeno que seja, com coragem, fazendo-te perguntas ao teu eu interior e certamente tu vais ver uma mudança. É que não tem como. Alguma coisa vai mudar. Então, nós chegamos ao final do nosso episódio 2. Entre em contato conosco. Acima de tudo, não esqueça de fazer aquelas perguntas. excelente. Bom, a gente deixa você, então, com essa água na boca, eu espero, de mais conversas profundas, autênticas, questionadoras. E se você não ouviu os episódios passados, eu te convido a visitar nosso YouTube, ou no YouTube, ou por Spotify, e ouvir um pouco mais dessa história, Sim, da nossa história, mas questões também que a gente convida você a se fazer para se tornar a sua melhor versão. Esse é o nosso objetivo, ver você se tornando o seu melhor, que você foi chamada para grandes coisas. E quando você se sente alinhada, é como uma borboleta que descobre que ela tem asas, que ela uhum. nasceu para voar e não para ser essa lagarta que está no chão. E eu creio que esse é o que nós fomos chamadas para ser, tá bom? Então, um grande beijo e até breve. Obrigada, Dilis. Tchau, tchau, obrigada.